É isso aí. Hoje começamos o dia com um caos criativo. Como é que você produz, cria, grava com esses barulhos, ó? Estão ali cortando as árvores. Faz parte, né? Mas a real é que aquela questão, quando a gente não pode gravar, editar e tal, a gente vai para um outro processo, né? Um processo um pouco mais, digamos assim, focado no planejamento. Porque nem sempre a gente vai conseguir realmente produzir conteúdo o tempo todo, criar o tempo todo. Porque em determinados momentos a gente precisa planejar o conteúdo que a gente vai criar. Porque não é simplesmente ver a ideia, você faz e executa e tá tudo certo. Existe um planejamento antes. E eu gosto de planejar. Eu não gostava, mas eu gosto agora de planejar, porque quando eu comecei a planejar, eu consegui me organizar melhor e fazer com que as ideias fluíssem muito mais. Então, hoje, vamos dizer, não é um dia de criação, mas tem bastante preparação, porque é o nosso objetivo. E às vezes é aquela questão, o trabalho invisível, que é aquela parte que ninguém vê, que é o planejamento, tirando aqui, porque aqui eu mostro os bastidores para vocês, né? É o mais importante do processo. Porque é aquela questão, revisar ideias, rever anotações e, vamos dizer assim, pensar no que fazer para o próximo vídeo, para o próximo dia, para aquele passo de realmente, opa, criar sem planejar não dá. Então, ó, até rimou. E às vezes é nesse improviso. Aí, ó, não sei se está dando para ouvir a serra elétrica rolando ali, mas eu estou aproveitando isso e começar a escrever ali sem pensar especificamente. Então, o que eu faço? Nesses momentos, eu gosto de tentar criar ideias. E normalmente, quando eu vou criar ideias, eu faço um processo que eu crio 30 ideias. Por exemplo, a gente tem uma playlist, eu crio 30 ideias para essa playlist. Sem pensar no roteiro, eu penso exclusivamente no título, na ideia que eu quero passar com aquele vídeo. E aí depois eu faço uma descrição curta. Porque a questão é essa, você cria um título e uma descrição curta. Porque você vai ter uma noção do que você vai fazer quando você começar a preparar o vídeo. E aí, vamos aqui para minha tela do Notion. Ó, vai na base do improviso mesmo. Aqui eu tenho a ideia do cria comigo, né? Cria comigo e ideia do dia. Eu criei vamos dizer assim, diversas ideias aqui para essas duas playlists. No caso deixa eu só subir um pouquinho mais. Opa, quase caí. Quase vocês caem aqui. Aí, fica assim. Por exemplo, a ideia do Cria Comigo, eu estou pensando em trazer ela também para o texto e para o vídeo. Então, a gente vai fazer talvez um Reels, talvez um vídeo longo, talvez um texto, né? Ou a gente pode fazer os três, como eu já falei, a questão de reaproveitar conteúdo. E aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro exercício. Crie o fim antes do começo. Qual que é a ideia? A ideia de você criar é você, às vezes, tentar sair ali daquele pensamento dentro de uma caixa, você expandir a sua possibilidade criativa. E muitas vezes a gente tem um desafio, que é a folha em branco. Então, nesse processo, eu quero criar exercícios que eu posso fazer com vocês aí para a gente criar algo todos os dias. E aí eu pensei em exercícios diários. No caso, criar o fim antes do começo. A ideia seria o seguinte: você imaginar a última cena de uma série, de um filme, de um texto, de uma crônica, de um livro, e você desenvolver a ideia até chegar naquele final, entendeu? Então, é o processo que eu vou fazer. E aí eu fiz isso para todos vamos dizer assim, 30 ideias disso, né? Deu uma trama a alguém que não existe, né? Vamos dizer assim, dessa forma. E aí a gente vai pensar na questão de personagens e tal. Aqui tem também o processo da ideia do dia, que é o tipo como se fosse uma reflexão. Crie antes de entender.
né? Então, eu vou dissertar sobre essa ideia de criar antes de entender. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa entender tudo daquilo que a gente vai fazer. E, na verdade, a gente só precisa começar a criar. Então, vai ser uma reflexão mais sobre isso. E aí, eu fiz esse conteúdo aqui praticamente de 30 dias. Na verdade, a gente pode considerar que tem 60 dias, porque são 2 ideias. Mas, como eu quero ampliar o processo de criação aqui, trazer mais conteúdos diários e tal, eu preciso me adaptar a essa criação. Então, provavelmente, hoje eu não consegui fazer muitos vídeos. Quando o pessoal ali parar, provavelmente talvez eu comece a gravar alguns vídeos. Eu já gravei um vídeo aqui, se eu não me engano, cadê? A pastinha tá aqui, ó. Esse aqui já está editado, eu só não dei o título ainda, porque eu ainda não subi para as plataformas. Então eu quero dar o título e colocar aí qual que é o contexto dele, né, especificamente para a gente ir programando. Então eu vou programar os posts e detalhe, isso aqui, vamos colocar, é o planejamento para o próximo mês ou para setembro. Vamos supor, se eu postar, se eu transformar isso aqui em Reels e um texto, né, em um carrossel, porque, por exemplo, eu posso fazer isso para as 3 situações. Eu posso, desse conteúdo aqui, eu posso gerar 3 tipos ou 4 tipos de post, um vídeo, um texto e uma imagem. Então, é aquela questão, reaproveitamento do conteúdo. E aí eu tenho, vamos dizer, se a gente for pensar dessa forma, com cada um desses 60 conteúdos, eu tenho aí pelo menos, vamos dizer, 90 ou mais, né? Porque se a gente for parar para olhar, a cada 2 a gente gera, então 60 mais 60, 120. Ou seja, teria aí 120 conteúdos. Aí, se a gente for pensar, mais 60, né? Então, 180 conteúdos. É isso? Eu não sou muito bom de matemática, não, tá? Mas a ideia é essa: criar um conteúdo consistente de forma que você consiga manter a sua periodicidade e também a sua autenticidade. Porque aqui são ideias que eu estou desenvolvendo, são pensamentos, são coisas que aconteceu no dia a dia, que eu peguei um exemplo e coloquei e falei assim, pô, tá aí, é igual a esse de criar o fim antes do começo. Eu pensei, e se a gente tivesse vamos dizer assim, uma situação, né, que acontece isso em filmes, eu esqueci qual que é o termo técnico que eles colocam isso, quando você tem uma cena e essa cena representa o final do filme, praticamente, a situação, o desfecho final, e depois ele rebobina tudo para até aquele momento. Né? Então, eu esqueci o nome técnico, depois eu vou tentar lembrar mais, mas existe esse recurso aonde que você pega, apresenta para a pessoa o acontecimento final e depois você desenvolve toda a história até aquele momento. E aí depois você vem realmente com o final, né? Que ele não está mostrando o final, ele está mostrando o ponto atual e mostra tudo que chegou, tudo que ele precisou fazer para chegar naquele ponto atual, para depois chegar ao final. Então, a ideia veio dessa premissa de, pô, e se a gente tivesse o final e desenvolvesse como a gente chegou lá? Seria um exercício bem interessante e criativo, né? E aí, assim, nesse caso aqui, inicialmente, eu estou colocando exercícios de criação para questão de textos, roteiros e por aí vai. Mas depois eu também vou acrescentar exercícios de game designer, de desenvolvimento, programação, ou alguma coisa assim. Né? Então é uma ideia e eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessas ideias assim. É meio maluco, mas eu gosto de fazer isso. Pegar, pensar em 30, 60, 90, 120 conteúdos e ao longo do tempo ir trabalhando nesses conteúdos. Durante muito tempo, eu não executava as coisas. Mas como eu falei, eu estou em um processo que eu quero executar mais do que o que eu faço. Tipo, eu não quero deixar as ideias no papel, eu quero colocar elas ao vivo, sabe? E isso aqui vai me proporcionar isso.
Então, quando vocês verem o conteúdo começar a sair, vocês vão falar, não, ele realmente tá fazendo e tal. Mas é o processo, é a ideia. E agora eu vou ali tomar um remédio para dor de cabeça, porque minha cabeça está explodindo por causa da sinusite, né? Então, a idade chega para todo mundo. É difícil. Mas eu quero saber de você o que você acha dessas ideias e o que você anda planejando. Então, já comenta aqui embaixo quais são as suas ideias, os seus objetivos. Você tem alguma ideia que você quer tirar do papel? Eu vou te ajudar. Então, eu preciso saber de você qual é essa ideia. Então, comenta aqui. E lembrando, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!